Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje, novamente aqui, domingo, dia 16 de agosto, para falar da campanha Poeta no Equador e ler um conto do caderno de ontem para que vocês possam conhecer o livro. Então, do que se trata a campanha Poeta no Equador? Desde que eu estou aqui no Equador, eu tenho trabalhado, tenho traduzido e tenho organizado também os textos, né, todos os meus textos. E desse trabalho já saíram dois resultados, né, a organização do livro 1 e 11 e o livro A Um Arde. A Um Arde, né? A Um Arde é um livro que é a reunião do poemário Arde, em espanhol, e poemas em espanhol que eu havia escrito, e mais poemas traduzidos, que daí já faz parte desse projeto que eu tenho feito aqui. Nesse momento, eu estou organizando e trabalhando na tradução do livro Caderno de Ontem, que será Quaderno de Ayer. Mas a proposta com esse livro é uma proposta um pouco diferente, porque além de fazer a tradução, né, do português para o espanhol, eu também vou fazer uma releitura de alguns contos desde o ponto de vista das realidades que nós temos agora, depois, nesse tempo durante a pandemia. A gente pode falar de um durante, porque a gente não sabe o momento exato, né, não tem um limite de dizer não. Agora já acabou, então houve muitas mudanças, inclusive nos hábitos, na vida das pessoas. Muitas pessoas perderam familiares, perderam amigos, perderam o trabalho, e tem novas perspectivas, né? E muita gente podia falar para mim assim, mas por que nesse momento tão complicado e tudo difícil você está fazendo tradução, está falando de poesia, está falando de conto, está falando de intergênero, de usar as linguagens e está propondo uma campanha também de apoio. A campanha de apoio, ela vai no seguinte sentido: é uma campanha de reciprocidade, né? Eu ofereço pelas ajudas algumas recompensas, como livros eletrônicos, né? E ofereço também a possibilidade da pessoa participar desse processo da escrita coletiva. Então é um processo de reciprocidade. E por que pensar ou fazer, né, uma campanha dessas e trabalhar a tradução do livro nesse momento? Na realidade, teria duas razões. A primeira razão é porque realmente, né, essa é a minha vida, é o meu ofício. Eu sou professor, também fui professor universitário, mas eu sou escritor desde que eu tenho 14 anos, 12, 13, 14, 15 anos, em diferentes etapas da minha vida eu fui buscando realmente esse caminho. E fui trabalhando também nesse sentido, né? Então faz todo sentido, nesse momento, eu continuar fazendo, né, aquilo ao qual eu me dediquei, toda a minha vida, por assim dizer. E outra razão é que realmente, nesse momento em que a gente sofre tantos ataques contra a arte, contra a cultura, contra o entendimento, né, contra o que nós temos de bonito na humanidade, que é o compartilhar, que é pensar, refletir, colocar-se no lugar do outro, todas as coisas estão sofrendo um ataque muito grande. Então, escrever hoje é uma missão de luta, é uma luta, é uma forma de resistência. Escrever, falar disso, é uma ação política, escrever. E falar da poesia, falar que uma língua pode continuar viva a partir do momento que a gente coloque em prática, que a gente exponha todas as situações que essa língua pode determinar e mudar a nossa realidade.
Então, fazer literatura num momento desses é uma ação política de afirmação da vida, de compartilhar, de realmente acreditar que nós podemos construir coisas novas a partir da manutenção de valores importantes da sociedade, como a solidariedade, como acreditar que nós podemos construir coletivamente as coisas, de acreditar, por exemplo, em toda a grande riqueza produzida pelo conhecimento, pela arte, né? E isso é o fundamental. E dar as mãos, né? Dar as mãos, criar um grande círculo de solidariedade contra toda essa barbárie, essa devastação, né? Essa venda terrível nos olhos que querem colocar, tanto no povo brasileiro como em toda a América Latina, em todos os povos sofridos do mundo, para que a gente aceite ainda a mesma situação. Então, na realidade, é fundamental falar disso nesse momento, falar de poesia, falar de literatura, ler os autores, ler um conto, ter gente que, junto, para a gente escrever alguns contos sobre essa nova perspectiva. Então eu vou ler um conto do Caderno de Ontem, que pode ser um conto escolhido, né? Então vocês deem like, me gusta, curtam aqui o vídeo, deem uma olhada na campanha, na Quicante, Poeta no Equador 1, né? Meu site julialmada.net. Então eu vou ler o conto aqui. Dia perfeito. Se eu tivesse entendido antes, viver ultrapassa qualquer entendimento. Bela visão avistada e difundida por Clarice Lispector. Vivi intensamente, cortando-me com a vida e o desencanto da falta dos sentidos. Já ouviu alguém dizer, foi química? Não tínhamos nada a ver um com o outro? Que maravilha! As possíveis reações químicas permitem antes ser água e azeite, nem boiar nem afundar, não ser nem superfície nem profundidade, simplesmente separar-se. Não foi isso que ocorreu. Eu a amei desde a primeira palavra, desde o primeiro silêncio. Foi carne, azeite quente e morango vulcânico. Amei, desejei, cortei meu corpo para alojar de forma cálida o dela. Quis o melhor, quis o que ela quis. Ela queria muito e recolhia pouco com as mãos e se incomodava com o visto, o acolhido, o devotado. A carícia era como um bater de folhas na janela quando queremos dormir, e meu sorriso era um aviso que outra vez a amaria da forma que ela não desejava. Contorcido no vão estreito que suas vontades me reservaram, adoeci dos olhos e da língua e de ira. O dia perfeito ocorreu. Foi quando eu quis algo e ela não quis. E antes que a cegueira habitasse para sempre meu existir, saí pela tarde afora, caçando a morada das estrelas. Então esse é o conto Dia Perfeito do Caderno de Ontem. Tá? Um grande abraço para vocês, uma linda semana, muita força nesse momento. Quem puder se cuidar e ficar em casa, fique. Quem puder apoiar aos demais para que também fiquem em casa ou realizar algumas ações afirmativas, positivas nesse sentido, também, né, faça. Um grande abraço.